Bendito seja Deus. Só o Senhor é Deus. Mas a paz do Senhor a todos. Amém. Hoje é um culto abençoado do Amém. Senhor. Deus se faz presente aqui nessa noite. Amém. É que a palavra do Senhor que se encontra aqui no Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 22 e o versículo 23. Mateus, capítulo 6, versículo 22. A palavra do Senhor diz: são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Poder ser. Aleluia, Santo Deus. A grande questão é: os teus olhos são luz ou teus olhos são trevas? Quando a gente para pensar sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que tocamos, tem muito a ver com esse texto. Porque quando você não consegue ver luz, o contrário disso é trevas. Quando você quer enxergar com os olhos carnais, que entra o sentimento de querer crer só naquilo que podemos ver e tocar, a consequência disso é fazer com que aquilo que você vê carnalmente traga você para uma escuridão de ignorância e falta de fé. Porque quando você olha com seus olhos e os seus olhos conseguem ver que Deus vai fazer algo na sua vida, e quando você consegue entender que tudo que Deus fará por você ainda está além do que você pode ver com os olhos carnais. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você não vai ver com os olhos. Aí está o grande problema da humanidade. Porque quando eu não vejo, eu não creio. Quando eu não vejo, eu digo que não vai dar certo. Quando eu não toco, é porque não existe. E aí eu passo por um momento de escuridão. Porque a falta de fé, a falta de compreensão dos planos de Deus nos leva para a escuridão. E aí a palavra é bem clara: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Isso quer falar que tudo que você coloca de pensamentos negativos, que tudo aquilo que você vê, sempre pelo lado ruim da coisa, aquilo não afeta só a tua mente, mas afeta todo o teu corpo. E é por esse motivo que tem um monte de gente que estão sofrendo, mas não por culpa deles, mas por culpa daqueles que instruíram, por culpa daquele líder que coloca uma expectativa além daquilo que a pessoa não vai alcançar. Além do que aquilo que não é possível alcançar no sentido material. E isso faz com que essas pessoas sofram e andem por esse caminho de trevas. Porém, se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado. E aí, quando a gente trata dessa questão de iluminação,
de revelação do Senhor. A gente precisa esquematizar, a gente precisa trilhar caminhos para que o nosso olhar sempre seja luz. Aleluia. E para ser luz, você precisa estar esquematizado dentro de uma verdade bíblica, em que a revelação de Deus vem para o seu coração e Ele começa a te dar esquemas, etapas, para você concluir aquilo que Deus quer para você. Glória a Deus. Porque quando você não tem nada estruturado, você é desorganizado. E automaticamente você consegue ver coisas que não existem. Você consegue ver maldição aonde não existe maldição. Você consegue aceitar palavras para você que não é para você. Você consegue dizer e consegue crer que existe alguém de olho gordo. Ah, minha vida está assim porque tem algum olho gordo por aí. Ah, não dá certo porque alguém está me invejando. São pensamentos limitados que te levam à escuridão. Porque quando você começa a olhar e a pensar que alguém está fazendo algo para você, automaticamente você começa a sair da luz para ir para as trevas. E você passa a crer naquele mal contra a sua vida. E quando você crê naquele mal contra a sua vida, isso traz uma desestabilização de tal forma que você estando aqui em cima, você desce para o nível daquela maldição. É por esse motivo que tem muito crente amaldiçoado. Porque eles creem mais do que o diabo pode fazer, do que Deus pode fazer na vida dele. Então quando você crê em Deus, e os seus olhos são iluminados, tudo que você vê é bênção. Na dificuldade, você vê uma oportunidade para crescer. No desemprego, você vê uma experiência de que algo melhor vai acontecer depois. Uma porta fechada aqui, você crê que Deus vai abrir uma melhor. Os teus olhos sempre são iluminados. E nada do que está do seu lado te contagia. Nada te contamina, porque você está num magnetismo tão espiritual, tão forte, de que teu olho é tão luz, o teu corpo é tão iluminado, do que tudo que é treva aí do lado não te contamina. Glória a Deus. E você prossegue, vendo as pessoas se desesperarem, vendo as pessoas depressivas, vendo as pessoas frustradas, e você está ali com os seus pés fixos na rocha que é Cristo. Aleluia. Aleluia. Aceitando aquilo que é e aquilo que não é para a sua vida. Amém, Jesus. E aí a primeira coisa que acontece para que os seus olhos estejam de luz, você precisa seguir etapas. E a primeira etapa que acontece na vida de qualquer pessoa é sonho. Essa é a primeira etapa. Meu sonho é ter uma casa. Meu sonho é ter um carro. Meu sonho é casar. Meu sonho é viajar. Então, esse é a primeira etapa das pessoas que sonham com alguma coisa. Porque a pessoa está iluminada e o Espírito Santo traz a capacidade de sonhar. E quem não sonha, não sabe o que quer. Mas quem sonha sabe o que quer. Mas aí, uma vez que você sonha, digamos que você sonha, eu quero ter um carro, ou quero ter uma casa. Só sonhar em ter uma casa e um carro não é o suficiente. Ou sonhar em prosperar, e sonhar em fazer algo, não é o suficiente. Porque quando você sonha, você precisa não ficar só no sonho. Você precisa sair do sonho e ir para a visão. Porque quando você está no sonho é uma coisa. Mas quando você sai do sonho e vem para a visão, você dá uma completude ao teu sonho. Aí eu vou falar para você entender. O meu sonho é ter uma casa. Ok. Sabemos que o sonho é esse, ter uma casa.
Agora, vamos para a visão. Como é essa casa? Ela é grande? É pequena? Quantos quartos ela tem? Quantas banheiras ela vai ter? É como se você tivesse o sonho de ter uma casa, você vai lá com o arquiteto desenha aquela casa para você, aí você tem um desenho da casa. Portanto, você tem um sonho e agora você tem a visão. Você sabe o que você quer para a sua vida. Aleluia. Você sabe como você vai fazer aquilo. Porque tem muito crente. Eu paguei pela própria experiência. Minha casa está aqui do lado. E eu dizia para Deus, Deus, eu quero sair do aluguel, nem que seja uma casa pequena. Só não quero na viela, eu quero de frente para a rua. Deus me deu uma casa pequena e de frente para a rua e não deixou morar na viela. Então eu tive um sonho de ter uma casa, e depois eu tive a visão de uma casa pequena de frente para a rua. Então, Deus, é isso que você quer, então é isso que você vai receber. Embora meu olho esteja iluminado, mas a maneira como eu pedi foi o que Deus me deu. Então você tem que ter muito cuidado a maneira de como você está pedindo para Deus. Você tem um sonho? Agora tem a visão? Você já sabe a casa que você tem? Chegue na sua casa e escreva. Eu quero que esse meu sonho seja dessa forma. Eu quero que essa casa seja grande, seja 10 de frente, ou 60 de frente, ou sei lá, ou de tanto de fundo, ou não sei quantos quartos, quantos banheiros. Essa é a visão daquilo que Deus colocou no seu coração, porque o sonho você teve, agora você tem um sonho esclarecido que é a visão de como você. Uma vez que você tem um sonho, e agora você tem a visão, você precisa agora ter um instrumento de conquista, que é a terceira etapa. O instrumento de conquista é a maneira como você vai pedir para Deus sabedoria para conseguir aquilo que você sonhou e aquilo da visão que você teve e como você vai conseguir aquilo. Glória a Deus. Aí esse momento do instrumento de conquista é nessa hora que você vai analisar e Deus vai te dar sabedoria de como você vai fazer para você conseguir a sua casa, como você conseguir o seu carro, como você conseguir o seu casamento. Deus vai te dar orientações, porque essa é a terceira etapa. Tem gente que já quer um marido, mas nem sonhou com o marido, nem sabe como é que quer o marido, mas quer o marido. E está lutando pelo marido de qualquer forma, como uma pessoa tem uma casa, que não tem uma casa e quer comprar qualquer casa, mas nem sonhou com que casa, nem tem visão de casa nenhuma, e o que vier pela frente, ele vai pegar e aí vai se decepcionar. Então o instrumento de conquista, que é a terceira etapa, o primeiro é o sonho, segundo é a visão, terceiro, instrumento de conquista. Como é que você vai conseguir isso? Como você vai conseguir a sua casa? Como é que ele vai trazer para você esse entendimento? Aleluia. Aí, existem várias possibilidades. Eu vou dar um exemplo aqui de um carro. Existem várias possibilidades para mim fazer um instrumento de conquista. Como conseguir um carro? Primeiro, possibilidade. Alguém pode me dar um carro. Mas isso também pode demorar muito. Sem dizer que alguém também pode não me dar um carro. É uma possibilidade, alguém pode me dar um carro. E a segunda possibilidade que eu tenho de conseguir um carro roubando, que não é uma boa ideia. Mas já contou o testemunho aqui, o que acontece quando a pessoa rouba um carro. Tem as consequências da lei. A culpa histórica não perdoa ninguém, Deus perdoa, mas a culpa histórica faz com que a gente sofra com aquela nossa decisão. E a terceira é trabalhando. É pedindo ajuda para Deus. Aleluia, glória a Deus. E pedir para Ele um milagre. Para que Ele possa te fazer que aquilo se torne realidade na sua vida. Aleluia. Aí depois o quarto, para nós já passou aqui das 9 horas, o acompanhamento. Tudo que você fizer na sua vida,
você tem que ter o sonho, você tem que ter a visão, você tem que ter o instrumento de conquista, você tem que ter também o acompanhamento de como é que vai a sua vida. Se vale a pena aquilo que você está fazendo, se vale a pena investir naquilo. Se aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus para a sua vida, ou só é só a tua vontade. Onde é que você está errando? Onde é que você está acertando? Para que então você possa ter uma estrutura total da vitória final de Deus na sua vida. Porque quando você consegue esclarecer tudo isso na sua mente, você sabe o que você faz, você sabe como investe, você sabe como pede, você sabe como age, você sabe como pensa, porque os teus olhos são luz. E quando os teus olhos são luz, tudo tem uma organização, tudo tem etapas bonitinho, porque Deus vai cumprir com a sua palavra. Porém, se você não crê em você, se você não crê nos seus sonhos, se você não crê na visão que Deus te deu, da maneira como você quer que aconteça, você quer um marido desse jeito e dessa maneira. Tenha fé que Deus vai dar. Tenha fé que Deus vai fazer que o seu esforço, todas aquelas etapas respeitadas, colocando Deus como aquele que vai te ajudar, aí sim, tudo vai se tornar real na sua vida. Porque todo mundo pode dizer para você, você não vai conseguir, não vai dar certo. Todo mundo pode dizer, porque tudo que eles dizem é mentira. E essas mentiras não vão se tornar verdade na nossa vida. Fique lá. Nós não faremos uso dessas palavras para a nossa vida. Porém, todos podem falar o que quiserem. Mas você jamais pode dizer para você mesmo que você é um fracassado, que tudo não dá certo na sua vida, mas pelo contrário, sempre diga, eu sou uma vencedora. Eu sou um vencedor. Isso que eu estou fazendo vai dar certo em nome de Jesus. Porque quando você fala isso, toda a sua mente, toda a sua fé, ela se envolve de tal forma nesse mundo espiritual, que é o reino espiritual da fé, e traz a bênção para a sua vida. Aí está o grande segredo de grandes homens fazerem coisas que a gente fica pensando assim, como isso é possível? Foram homens que se envolveram tão bem com o reino espiritual da fé, que é a quarta dimensão, que conseguiram fazer mudança nessa terceira dimensão, fazendo coisas geniais que muito crente duvida. Por falta do que está escrito aqui, são os teus olhos lâmpada para o teu corpo, porque os olhos são a janela da alma. O que você diz, o que você crê e o que você quer para a sua vida, é exatamente isso que vai acontecer. Você é do tamanho que você pensa. Se você for desse tamaninho, você será desse tamaninho. Se você pensar assim, você será desse tamanho. Então você é do tamanho que você pensa. Aleluia. Jamais receba esses ensinamentos de muitas igrejas aí fora, dizendo que você é aquele irmãozinho humilde, coitadinho lá no canto, que todo mundo cresce, todo mundo tem o que quer, e você continua aquele coitadinho lá, só esperando um dia morar no céu para um dia ser feliz. Não, a felicidade é aqui e agora. O momento de prosperar é aqui e agora. O arrebatamento vai acontecer, e quando não acontecer, teremos vida e vida em abundância. Quem não entender isso, jamais vai ficar na luz. Jamais vai entender a luz. Aí está a grande pergunta. Um monte de crente em trevas, perdido dentro da igreja, em trevas dentro da igreja, porque ainda não aprenderam o segredo dessa conexão com Deus.
Ah, Johnny, mas eu quero ser um milionário. Ah, então você está querendo demais. Tem uns que Deus chamou para essa missão. Mas Deus sabe da capacidade de qualquer um. Às vezes Deus não dá 1 milhão para você, talvez você não suporte esse desvio do caminho dele. Então Deus vai dar exatamente aquilo para que você seja feliz e viva bem. Amém. E não saia do caminho do Senhor. Deus nunca vai dar nada além que venha te prejudicar e te tirar do caminho dele. Porque Ele nunca quer que teus olhos sejam trevas. Mas pelo contrário, Ele quer que os seus olhos sejam luz e pé fixo e seja convicta na sua fé, porque fé é escolha. Eu escolhi crer, eu escolhi aceitar e é assim que vai ser e é dessa maneira que eu vou ser abençoada. Deus abençoe os amados. Aleluia. Amém.